The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, muito boa tarde a todos que estão presentes aqui na sessão do Rodrigo Crespi, como fazer bonito o DBA. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Vou neste momento só fazer uma pequena apresentação sobre o evento da Ciclopass, das 24 horas. Nós basicamente queremos desejar boa tarde a todos, especialmente no Brasil, e uma boa tarde e já um início de noite em Portugal. Esta é a terceira edição das 24 horas de passo, que é um evento totalmente gratuito e totalmente falado em português. É oferecido pela PASS, que é uma organização independente, sem fins lucrativos e dirigida para a comunidade com já mais de 100 mil membros. Se necessitarem mais de algum detalhe e quiserem se registrar no site da PASS, devem ir a este website que está neste momento no vosso ecrã da apresentação, e se quiserem twittar e usar a hashtag do Twitter, têm aí as contas e as indicações que vocês devem utilizar. Fazendo aqui um especial agradecimento aos nossos patrocinadores, vai haver um sorteio de prémios no fim do evento, ou seja, no fim do evento das 24 horas, que será amanhã. Agradecimentos especiais à Pluralsight, à Infragistics, à NGR Solutions, à Apex SQL e ao Edwin, que se disponibilizaram, e agradecemos mais uma vez de nos disponibilizarem prémios para depois sortear pelos espectadores que estão a assistir a todas as sessões. Atenção, quantas mais sessões vocês participarem, mais probabilidade têm de ganhar depois os prémios no fim, que relembro mais uma vez que vão ser sorteados apenas no final do evento. Falar apenas também de dois eventos que vão ocorrer muito brevemente. Vamos ter já no próximo dia 18 de outubro, que será deste sábado a 8 dias, no Porto, o Ciclo Saturday, o primeiro Ciclo Saturday a ser realizado no Porto. Relembro, se quiserem participar em algum dos workshops que tenham os detalhes no website, têm no dia 16 um workshop com o Regis Bacaro sobre SSAS, e no dia 17 com o Fabiano Amorim sobre Query Optimizer. Valerá a pena certamente. Sobre o evento que vai haver no Rio de Janeiro, será no próximo dia 25 de outubro, e esperamos que apareçam por lá, tanto num como no outro. Agora espero que vocês aproveitem a sessão. Rodrigo, vou-te passar o controle. Boa sorte. Já agora, um último pormenor: se alguém do público quiser fazer alguma questão, podem escrever no chat, ou então usar o ícone da mão, que eu, se achar pertinente, eu interrompo o Rodrigo e far-se a pergunta, ou então, se quiserem guardar apenas para o fim, vamos ter uma parte no fim de perguntas e respostas. Vou-te passar o controle, Rodrigo. Muito obrigado. Tá enxergando? Tá tudo certo? Diz, desculpa. Ok. Pessoal, então, boa tarde. O tema é como fazer bonito para o DBA. São dicas para um desenvolvedor utilizar melhor os recursos do SQL Server. A ideia desse tema partiu de várias consultorias que eu fiz e continuo fazendo, e eu percebo que muitos desenvolvedores necessitam de um pouquinho só de informação a mais para verem os seus bancos de dados no futuro serem melhor tratados na hora de um tuning, na hora de uma expansão, na hora de um tuning de backup, entre N outros fatores. Por isso que eu criei esse tema, para o desenvolvedor, como ele pode fazer bonito para o DBA. Rodrigo, desculpa interromper-te. Confirma só que estás a mostrar o PowerPoint, por favor. Não está vendo o PowerPoint? Não, não. Está aparecendo o PowerPoint agora? Deixa eu ver.
Não, ainda não está. O SSMS. Sim. No application escolhe o teu. Agora o SSMS está. Agora muda para o PowerPoint, se faz favor. Ah, ok. Muito obrigado. Nada, não. Podes continuar. Deixa só ver se aparece primeiro. Tá aparecendo? Tá tudo certo? Não. Altera para o SSMS, por favor. Ah, agora sim. Espera, não mexas. Agora está a aparecer o PowerPoint. Não, volta a colocar como Ok. está. Agora está, certo. Podes continuar. Tá ok. Obrigado. Então, a ideia é que para falar desse assunto precisaríamos de muito e muito tempo, talvez umas 40 horas de um treinamento. Então eu dividi em pequenas dicas para desenvolvedor, para que os desenvolvedores comecem a desenvolver de forma mais aderente ao SQL Server. Então, me apresentando, eu sou Rodrigo Crespi, sou MCT, MCDBA de SQL 2000, IT Pro de 2005, 2008, MSSE e outros MC e assim por diante. E numa desses anos de trabalho, eu acabei fazendo algumas certificações de .NET, o que, claro, não me dá o direito de me tornar um bom desenvolvedor, mas acabei aprendendo a desenvolver em .NET também. Sou especialista em bancos de dados pela Universidade Gama Filho, mestre em engenharia de software pela Universidade Espanhola Miguel de Cervantes, meu Twitter é @crespdb e meu blog, crespdb.com. Então, a nossa agenda. Eu vou falar de design de banco de dados, né, algumas dicas ali para criar melhor alguns objetos de banco de dados, TSQL, conexões e documentação. Como eu disse, esse tópico a gente poderia falar por horas, mas eu eliminei muita coisa para a gente poder apresentar no curto espaço dessa sessão. Então vamos começar por design. Minha primeira dica: quando possível, né, a gente for criar o banco de dados, já pensar em criar um primeiro file group para alocar os objetos de usuário. Por que isso? Porque o SQL Server, quando tu cria um banco de dados, o primeiro file group que ele cria é chamado primary. Esse primary ele contém informações dos metadados das tabelas. Pois bem, se criarmos um segundo file group chamado meu software, por exemplo, todas as nossas tabelas a gente pode alocar nessa parte. E a gente pode separar os nossos índices em outros file groups. Isso por quê? Para facilitar a administração. Mas, Rodrigo, se eu fizer isso, então vai ter mais performance separando índice e separando outras informações. Não, nem sempre, tá? A gente ganha maior performance quando a gente separa os file groups em controladoras de discos separados. Quando nós utilizamos a mesma controladora, a tendência é ter a mesma concorrência de acesso. O que nós ganhamos? Organização. Tá? Em primeiro lugar, é a organização. Nós estamos deixando pré-montado para que o DBA possa dividir essas informações para fazer um tuning de backup, para fazer um tuning de banco de dados, para de repente organizar os formatos de backup por file groups. E isso é uma coisa que pode nascer lá no início do desenvolvimento do software. Tudo que eu vou contar para vocês aqui
geralmente é porque os desenvolvedores falam assim: meu programinha é só um cadastro de clientes, não vai crescer, o banco de dados vai ser pequeno. Com o passar do tempo, a gente vai agregando novos features a esses aplicativos. E esses aplicativos vão crescendo. E um dia, eventualmente, esse software vai ser gigante e ele vai tomar lugar no mercado. Então, por isso, comece a investir nesses pequenos detalhes desde já. Outra dica é nomenclatura. Criar nomenclaturas que sejam fáceis para o DBA compreender. Tá? Por quê? Porque imagina que eu sou consultor e estou visitando a tua empresa. Você desenvolveu um software que tem N tabelas. Eu vou chegar lá e não vou ter nem noção do que cada tabela faz. Mas a pessoa que me contratou está contando que eu consiga fazer o melhor possível para tirar informações mais rápidas daquele banco de dados. Então, invistam em um padrão de nomenclaturas de tabelas, de colunas, de objetos, para facilitar ao DBA que for atender esse banco de dados. Outra coisa é utilizar esquemas. Tá? Até o SQL 2000, nós não tínhamos o esquema no SQL Server, nós tínhamos o Owner. Hoje em dia nós temos esquema, e eu vejo muito desenvolvedor fazendo coisas do tipo AD de administrativo, underline, cliente. Eu vou mostrar isso no demo depois. Por quê? Porque AD diz respeito ao módulo de administração e cliente, a tabela de cliente. Hoje em dia no SQL Server nós podemos criar um esquema chamado administrativo. Esse esquema administrativo pode ter a tabela cliente. No que isso vai nos ajudar? Na hora de dar permissões. Nós temos uma granularidade maior para setar permissões. Tipagem de dados, tamanhos de dados. Pessoal, quando forem utilizar um nome, cadastro nome de pessoa, o campo nome, nós vamos utilizar varchar. Claro, nem todos os nomes têm 20 posições, mas vamos criar um varchar de 20 posições. Por exemplo, quando vamos utilizar o cadastro de pessoa física, no Brasil é conhecido como CPF. Né? Esse é um campo que sempre vai ter 11 posições, não existe CPF de menos ou mais, então vamos utilizar char de 11. Aí vocês vão me dizer, tá, mas isso eu já sei. Mas, vocês sabem por que disso? Não é só uma questão de estética para o banco de dados. Tem a ver também com a otimização das queries, com o Query Optimizer. O Query Optimizer ele faz uma estatística através de densidade da tabela e seletividade dos dados. A partir daí, ele sabe calcular qual é a melhor forma de acessar essas informações, qual é o melhor trajeto para trazer essas informações. Logo, é importante que a gente coloque num campo que sempre haverá 11 posições, o valor fixo de 11, num valor que, tudo bem, é variável, colocamos variáveis. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um primeiro demo, que é, deixa eu trocar aqui, que é justamente essa parte. Então, primeiro, olha só, vou criar meu banco de dados, o 24 horas RAW. Né? Criei aqui, deixa eu dar play, opa, está criando o meu banco de dados. Esse banco de dados tem um arquivo MDF, um arquivo LDF, né? E eu vou fazer um alter desse banco de dados e adicionar um file group. O meu file group chama-se software. E aí eu vou alterar, né, o database para adicionar um novo arquivo chamado 24 horas underline soft NDF, que vai ficar alocado no software. Então, vamos lá. Vou alterar o 24 horas
para modificar o file group software para default, né? E a partir daí, o que aconteceu com o meu banco de dados? Vamos bem rapidinho aqui, só mostrar graficamente o que aconteceu. Eu tenho files e eu tenho o file que está em software, né? Eu tenho os dois file groups. Todos os metadados do meu banco de dados está no primary. E todos os meus dados, pois eu marquei ele como default, virão para o software. Isso quer dizer o quê? Que todos os dados serão inseridos aqui, a partir do momento que as tabelas serão criadas em software, e quando eu precisar restaurar esse banco de dados, eu posso fazer um restore para o file group, eu posso colocar o banco de dados online, primeiro restaurando apenas o primary, depois o software, depois eu vou criar outro file group, e assim eu vou colocando o que é, por definição, mais importante. Passando a parte de nomenclatura, olha só, esse é o tipo de tabelas de nomes que eu vejo hoje em dia. Dentro do Database Owner, a tabela cliente, ou dentro do Database Owner, underline AD underline cliente. Pessoal, se eu não colocar on software ou on primary, ele vai direto para o software porque eu marquei ele como default. Vamos criar aqui. O que acontece com essa tabela? Essa tabela ela vai aparecer aqui dentro da minha... Opa, eu não executei. Deixa eu só trocar. Ele vai aparecer aqui como DBO. DBO é um esquema chamado Database Owner. Não é para colocar os objetos de desenvolvimento. Como nós fizemos um local para colocar os objetos de desenvolvimento? Nós vamos utilizar o Create Scheme, criar um esquema chamado administrativo, e na hora de criar a tabela, Create Table administrativo.cliente. E aí eu estou criando dentro daquele esquema. Vamos dar um refresh aqui. Aqui está meu... E aí eu posso começar a trabalhar em coisas do tipo, vou criar um user chamado ADM, com default administrativo, vou adicionar para ele um papel, né, de owner desse cara, e aí ele passa a ter permissões apenas nesse grupo administrativo. Vou criar aqui outro esquema chamado operacional, uma tabela explicando para vocês, não façam desta forma. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui a tipagem de dados. Pessoal, é comum o pessoal querer gravar horário em char5, pois a gente ficaria com o valor 00, 2 pontos, 00. Isso é um char5, mas nós vamos perder. Funciona para gravar? Funciona como armazenamento. Mas nós vamos perder todas as funções de manipulação de data e hora. Por isso, utilizem dessa forma. Horário início, time. Olha só. Fica bonito, está dentro do padrão. O nosso execution plane vai saber utilizar melhor esse tipo de dado. E na hora de fazer qualquer conversão, nós teremos os nossos padrões, né, funções padrões para tratamento de hora. Vamos voltar lá. Aqui. Faz um favor, se puderes. Consegues retirar a tela preta para ir à volta e colocar isso em full screen? O PowerPoint mesmo? Como? Todo o pessoal está a ver é a tela negra à volta do PowerPoint. Consegues fazer um clean screen para mostrar apenas o PowerPoint? Deixa eu ver. Você está vendo agora a minha tela principal, Agora está melhor, sim. Agora está perfeito. Podes continuar, obrigado. Obrigado. Nada. Então, pessoal, sobre índices, tá? Índice é um objeto que nos é muito útil
quando muito bem utilizado. Tá? Explico por que essa frase é redundante. O excesso de índice. Algumas vezes eu percebo, quando vou em alguns clientes, que existem uma série de índices numa tabela e tu vai utilizar algumas DMVs ali para pesquisar a quantidade de acessos ou a última vez que esses índices foram utilizados, nunca foram utilizados. Toda vez que nós criamos um índice, nós estamos redundando aquela informação numa alocação de disco. E aquela informação redundada consome espaço. E se consome espaço, também vai consumir tempo na hora de fazer rebuild. Existem várias automações que nós podemos fazer para recriar os índices. E quando nós criamos esses agendamentos, eles acabam fazendo de todos os índices, inclusive aqueles que são em excesso, que não precisariam existir. Então, índice em excesso prejudica a seletividade, prejudica o desempenho de banco, prejudica a manutenção, o tempo gasto com a manutenção dos recursos do cliente. Então, minha sugestão, vocês estão desenvolvendo um software para entregar primeiro para o usuário, desenvolvam um mínimo de índices. Façam a consulta principal com índice, criem a primary key, já faz parte de uma certa forma, já faz parte da regra de negócio, criem com certeza, mas não excedam nos índices, porque cada caso, cada cliente terá necessidades diferentes. Outra coisa que sempre... Rodrigo, desculpa interromper-te, só uma questão. Consegues minimizar a tua janela do webinar, por favor? Porque está a cortar um bocado o PowerPoint do lado direito. Em cima do lado direito tens um botão para minimizar. Sim, né? Isso. Ouvindo? Sim, podes continuar. Está melhor. Ok. Outra coisa, sempre que eu dou um treinamento, seja ele oficial ou não da Microsoft, o pessoal me pergunta, qual é o padrão para o Fill Factor? Pessoal, fator de preenchimento dos índices, não existe padrão. Tá? Eu vou mostrar para vocês um demo que muitas vezes o Fill Factor é inútil para nós, porque nunca vai acontecer. Se nós tivermos, por exemplo, uma primary key, nós temos um índice, esse índice ele é um número sequencial, qual a probabilidade dele ter gaps? Né? Então não precisa de Fill Factor. Outra coisa, excesso de colunas. Pessoal, uma tabela enxuta, bonitinha, dividida em várias tabelas. Isso é ótimo, é ótimo. Aprendemos na faculdade que normalização é o canal. Muitas vezes a normalização prejudica o desempenho. Vamos levar pelo bom senso. Por quê? Porque muitas vezes o excesso de normalização causa o excesso de joins. Então, cuidado entre dividir em muitas tabelas e cuidado também em deixar muitas colunas em uma só tabela para não ter problema de desempenho. Colunas do tipo blob, XML, max, todos os tipos especiais não são alocados no mesmo espaço de alocação dos demais tipos de dados. Por isso, a minha recomendação é transformar este modelo, onde nós temos uma tabela do cliente, nome, sobrenome e foto, em cliente, onde nós temos ID, nome, sobrenome e uma nova tabela com a foto. Nem sempre o nosso Select vai querer trazer a foto. Nem sempre um relatório dos clientes que mais são os melhores compradores da nossa empresa vai querer ter a foto do cliente no relatório. Ok? Então, deixa eu mostrar.
Bom, agora vocês estão vendo o meu Management Studio e eu vou criar uma tabela chamada cliente. Aliás, cliente já criei. Em cima dessa tabela eu vou adicionar uma PK, né? Olha só. Criei a minha primary key, vou dar um SP help nessa tabela e aí nós vamos ver o seguinte, que o CD cliente ele é um inteiro e ele é um indent, ok? Sendo ele um indent, ele é sequencial. Sendo ele um cluster, ele vai ser sempre ordenado dentro do engine do SQL Server. Então, qual é a fragmentação desse tipo de índice? Provavelmente nunca vai haver. Então, o fill factor ali tem que ser 100%. Tá? Mas aí eu falei para não criar índices primary key com muitos campos, porque prejudica a performance. Sim, mas eu preciso de unicidade. Utilize a constraint, olha só. É muito simples. Alter table, add constraint, e a gente está dizendo que a gente quer uma constraint única, um CD cliente e um nome de cliente por tabela. Tá? Vantagem disso. Pessoal, o plano de execução, ele trabalha com estatísticas. Se nós quisermos estatísticas e nós sabemos da unicidade, vai facilitar para o nosso SQL Server descobrir qual é o cálculo que ele tem que fazer de densidade das nossas queries. Deixa eu voltar lá para o PowerPoint. Sobre TSQL, pessoal. Eu sei que quando a gente começa a trabalhar, começa a aprender a trabalhar com TSQL, a gente fica bem empolgado assim e fica muito feliz com os recursos que o SQL Server nos provém. Mas a gente começa a chegar a certos dilemas, por exemplo, essa regra de negócio poderia estar no SQL, essa regra de negócio poderia ser encapsulada numa procedure. Pessoal, tentem deixar a regra de negócio para aplicação. O SQL Server ele foi feito para trabalhar da melhor forma com manipulação de dados e não com manipulação de negócios. Então, regras de negócio na aplicação, nas classes de negócio e a parte de acesso e consolidação das informações, retorno da informação no banco de dados. Tá? Outra dica é sobre as funções. Né? Dá uma olhada em todos os recursos que o SQL Server tem. Ele tem diversas funções internas muito boas e evitem de criar funções redundantes. Eu já vi desenvolvedor criando, por exemplo, uma função que retorna o getDate para colocar no select. Pessoal, não é necessário, é só utilizar o getDate. Vamos evitar essa redundância. Rodrigo, faz outra vez o expand do screen, se faz favor, que está novamente a mostrar a tela preta. Melhor assim? Isso, e do lado direito, no webinar, exatamente, está perfeito, obrigado. Ok. Então, quando a gente não for utilizar ou saber as linhas afetadas, não é interessante saber essas linhas, a gente pode utilizar esse set no count on, que evita que o SQL Server nos retorne a quantidade de linhas executadas. Outra coisa que vira muito debate em treinamento é sobre o select asterisco from tabela. Pessoal, select asterisco from tabela é bom ou é ruim? É ruim. Tá? Minha opinião, é ruim. Rodrigo, mas quando faço select asterisco from, ele vai lá, faz o parse, pega todos os dados e são nanosegundos, não faz diferença. Concordo. No geral, não faz diferença. Tá? No geral. Por quê?
Porque para o plano de execução, para ele saber quais são os melhores índices, para ele entender qual a melhor forma de executar essa query, é importante ele ter o nome das colunas e a ordem correta das colunas. A ordem que tu posicionas as colunas vai fazer diferença e vai afetar a seleção do melhor índice. Ok? Outra coisa, order by or not order by. Pessoal, para quem está desenvolvendo em .NET, existe aquele carinha lá que é o DataView, que é um componente do SQL DataView, uma coisa assim, que ele tem uma função de ordenação. Então, se a gente não precisar ordenar no banco de dados, melhor. Se ordenar no banco de dados, nós vamos ter um trabalho a mais no TempDB, nós vamos ter um custo maior de processamento do SQL Server que poderia ser evitado. Claro, não é para todas as situações, eu estou dando dicas, mas cada dica vai depender de um ambiente, de uma solução. Pensem nisso. Se puder colocar o order by no lado da aplicação, melhor. É só uma dica. Vamos lá. Transações mais curtas possíveis. O que isso quer dizer? Ao invés de fazer aquela transação, né, begin transaction, e aí começa insert, update, delete, insert, update, delete, insert, select, select, update, delete, vamos diminuir essas transações mais curtas. Quanto mais curta a transação, menos chances de dar lock em tabela, menos tempo os objetos ficam presos, e melhor do que isso, mais rápido os registradores do SQL Server conseguem jogar uma tarefa para outra e fazer um processamento mais ágil. Evitar hints. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu gosto, tem no SQL, é bom de usar. Pessoal, os hints de tabela, tanto o nolock, o tablock X, ou os hints de índice, né, usa o índice Y para essa query, eles são bons enquanto tu tiver o domínio daquela funcionalidade. Só que com o passar do tempo, depois que tu faz o deploy no cliente, muitas dessas funcionalidades acabam se perdendo. Ou acabam deixando de utilizar, o cliente faz um select de outra forma, utiliza um outro índice mais adequado. Então, evitem de colocar esses hints, porque facilita na hora do DBA fazer um tuning e saber se precisa realmente aquele índice, ou ele pode simplesmente mudar o plano de execução e facilitar o uso. Não esquecer de usar o controle de transação explícito. Tá? Quando nós abrimos lá o Management Studio e fizemos Insert, Update, Delete, ele está fazendo uma transação implícita. Tá? Minha sugestão, Begin Transaction, Insert, Commit, Begin Transaction, Insert, Commit, ou Rollback, conforme a situação, mas para cada um dos comandos, ou para cada grupinho de comandos que a gente já criou transações curtas, colocar o begin, o commit ou o rollback conforme a necessidade. Eu montei Primeiro, a questão dos blobs. Tá? Olha só, nessa tabela aqui, eu vou pegar no cliente e vou adicionar o foto cliente, que é a nossa coluna da foto do cliente. Bem, como eu falei, nem sempre vamos precisar de foto na hora do relatório. Então, ao invés de fazer isso, nós podemos fazer desta forma, criando uma tabela, né, chamado foto cliente, onde tem um ID de foto cliente, o ID do cliente para fazer o join e o binário onde vai ser armazenada a foto. Certo? Outro detalhe,
Vou na tabela de cliente, vou adicionar a coluna DS cliente, que vai ser uma varchar max. Varchar max também é um tipo longo e não vai ficar junto na mesma alocação. É um outro processamento para SQL Server. Então, se for possível, veja, se for possível, poderíamos acrescentar uma tabela chamada descrição cliente, com o código do cliente e a descrição desse cliente. Criamos a tabela. É simples assim, são pequenos detalhes que podem facilitar na hora do tuning. Vou voltar aqui. No .NET, pessoal, como eu disse, eu não sou programador, não, aprendi a programar, faz parte do meu dia a dia, mas não é o meu primeiro skill. E só estou dando algumas dicas de quem está vendo como DBA a aplicação de vocês. Então, assim, ó, facilita muito para o DBA, na hora de depurar as queries, se a gente incluir o nome do software na string de conexão. O conector do .NET, o SQL Connection, ele tem um parâmetro que é o nome da aplicação. Tá? Eu tentei abrir aqui, mas eu nem tenho o .NET instalado. Eu queria fazer um print disso para vocês, mas eu não tenho o .NET para mostrar. Mas procurem lá, existe um parâmetro que é o nome do aplicativo. Coloquem esse nome. Na hora de fazer uma coleta de dados, vai facilitar muito para o DBA. Ele vai ficar muito agradecido. Outra coisa, quando a gente enviar um comando insert, update e delete para o banco de dados, lá na nossa classezinha, no .NET, no C Sharp, o VB.NET, ao invés de mandar um texto, né, minha variável igual a insert into valores 1, 2, 3, fecha parênteses e envia. Não, façam com @parameter, tá? Esse cara vai permitir que a gente coloque a tipagem correta para mandar para o banco de dados. E vai facilitar muito na hora do nosso do engine do SQL Server saber que tipo de dado ele está tratando. Outra coisa que tenho aqui para vocês é sobre a documentação. Também é a visão do DBA em relação ao aplicativo. Montar uma documentação do banco de dados com ER, objetos, nunca é demais. Tá? Deem todas as informações atualizadas, porque muitas vezes vocês vendem esse aplicativo para o cliente contrata um DBA terceiro para ir lá fazer a manutenção e ele não conhece as informações, a estrutura que vocês projetaram para essas tabelas, para esse banco de dados. Então, documentação. E quando o cliente não tiver um DBA, que muitas vezes acontece, o cliente não tem um DBA e pede para o fornecedor do software implantar e etc., faça uma baseline. Tá? É muito simples. Peguem as principais colunas, tirem uma amostragem de performance para ter uma ideia, para que quando o DBA for, ou quando alguém tiver algum problema de performance, possa ser comparado. Opa, minha query rodava em tanto tempo, agora roda em mais tempo. O que mudou? Né? Sim, foi a carga de 10 milhões de registros na tabela. É justificável. Mas tenho essas informações para que no crescer da tua aplicação seja mais fácil atender a esses requisitos. Eu montei aqui um outro demo aqui, sobre o TSQL. Tá? Pessoal, TSQL simples. Olha só, vou dropar minha constraint para não ter... Deixa eu mudar aqui. Vou dropar minha constraint para poder fazer um insert.
Vou fazer um alter table aqui, vou adicionar a data do cadastro com getDate, a situação 1, situação 2, são todos char de 200, not null, e foi. Opa, o que eu ia... Ah, sim. Eu executei aqui. Tá, ele já executou, ele criou esses objetos. E aí eu vou deixar o set no account off. E fazer um insert aqui. Deixa eu colocar aqui 200 linhas, eu vou precisar disso. Bom, olha só. Set no account off, que é o padrão do Management Studio, ele vai me dar um item de linha afetada para cada item que ele executou. Se eu utilizar o set no account on, ele não vai retornar dessa forma. Ele só vai me dizer que os registros foram completados. Então, evita esse retorno do SQL Server. Agora, quero mostrar para vocês sobre o excesso de índice e de coluna que eu falei. Olha só. Space User. Tá? Estão vendo esse número aqui? Esse número é o tamanho em kbytes do índice da minha tabela. Vou anotar ele aqui. Agora, vou criar um índice. Esse índice vai ser no cliente, vai ter nome, ID, situação 1, 2, 3 e data de cadastro. Ok? Vamos ver o espaço ocupado? Olha só. Vamos aqui, vamos colar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo que só um índice de uma tabela pequena, estou falando só de 400 registros, já me aumentou 412 kbytes. É um exemplo pequeno. Vamos pensar isso em várias tabelas de milhões de registros, o quanto nós vamos ocupar. E aí vem aquele negócio, realmente esse índice é útil? Né? Ou é útil para todos os clientes? Vou criar um outro índice aqui, para dar um último exemplo. Tá? E aí eu quero mostrar os hints. Olha só. Qual que é mais performático? Esse aqui, eu estou dizendo para ele fazer um select, asterisco, select, código e nome no cliente, usando esse índice aqui que só tem o data, e esse é o mesmo query, deixando ele escolher o melhor índice que ele encontrar. Vamos ver o plano de execução. Olha só. O que eu forcei, ele está pegando o IXWDate, 86% do custo contra 14% daquele que ele selecionou o melhor índice. Desculpa. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês verem que nem sempre o melhor índice é aquele que a gente gostaria que o SQL utilizasse. Deixa eu voltar lá no meu PowerPoint. Olha, Rodrigo, só para te dizer que tens mais 10 minutos, depois vou deixar 5 minutos no fim para perguntas e respostas, que já tenho aqui uma pergunta para te fazer do Pedro Perfeito. Ok. Então, voltando aqui, por coincidência era isso. Agradeço todos a estarem vendo essa apresentação. Ali embaixo eu deixei o meu Skype, @crespdb, o meu blog, crespdb.com. Tá? Qualquer dúvida, crítica, sugestão são sempre bem-vindas. E, por favor, qualquer pergunta? Vou-te colocar agora. Aqui. Antes disso, é assim, para todos os que nos estão a ouvir, todas as sessões estão a ser gravadas. Foi uma pergunta do Samuel Almeida, e todas as sessões vão ficar disponíveis durante as próximas semanas para depois se efetuar o download. Por isso, se não tiveram a oportunidade de assistir a toda a ação, ou se pretendem assistir mais tarde, podem depois efetuar o download de todas as sessões que estão a ser gravadas. Rodrigo, em relação aqui à pergunta do Ricardo, eu vou-te colocar.
Ele pediu para tu desenvolveres um pouco mais a questão das regras de negócio ficarem na aplicação, porque do ponto de vista dele, deveriam ficar na base de dados, daí existirem as funções, procedures, constraints, etc, etc. E ele pergunta-te, neste ponto, então, porque é que elas não existem, percebes? Ok. Não, o que eu quero dizer com regra de negócio, em primeiro lugar, é assim. Não é um insert, tá? Uma procedure que faz um insert do cliente na tabela cliente, não há problema de deixar no banco de dados. O que eu quero dizer com regra de negócio, por exemplo, movimentação de estoque. Eu já peguei Tânia para fazer em alguns ERPs, em que o software, tu dava play num botãozinho lá na tela, e ele disparava um cursor que fazia toda a regra de negócio de movimentação de estoque. Isso que eu considero regra de negócio. Tá? O que eu quis dizer é, evite deixar esse tipo de regra de negócio embarcada no banco de dados. Deixe no lado da aplicação. A aplicação tem um controle melhor disso. Não sei se era essa exatamente a resposta. É isso que ficou dúvida? Vamos esperar que o Ricardo responda. Ricardo, se quiseres contrapor, podes responder ou colocar aí no chat. Nós aguardamos um pouco. Claro. Para o resto da audiência, desculpa Rodrigo, para o resto da audiência, têm do lado direito uma janelinha aqui chat, podem escrever que eu farei as perguntas ao Rodrigo. Se existir alguma pergunta, claro. É importante a gente entender que o banco de dados, ele é o banco de dados relacional, né, o OLTP, ele é feito para trabalhar com transações. Mas essas regras matemáticas mais complexas, elas ficam melhor se ficarem do lado da aplicação. Elimina o processamento do banco de dados, diminui os locks de tabelas, evitem utilizar cursor. Eu devia ter colocado isso na apresentação. Evitem utilizar cursor. Sempre há uma maneira melhor de fazer sem cursor. De alguma maneira, sempre há uma forma melhor de se trabalhar. Olha, o Ricardo... desculpa, continua. Não, eu só queria deixar uma mensagem antes de terminar meu tempo, que é assim, ó, não existe a melhor maneira de fazer as coisas. A melhor maneira é o que atende bem o cliente. Tá? A gente tem milhões de tecnologias, mas é importante a gente atender bem o cliente, contornando as melhores práticas de cada tecnologia quando possível. Não estou ditando nenhuma regra, só estou dando dicas. Certo. Olha, ia dizer, o Ricardo disse que, nesse caso, segundo a explicação que tu destes, deveria-se então implementar uma série de triggers, neste caso dos objetos uns para os outros, senão fica impraticável do ponto de vista de manter a aplicação. Concordas? Não necessariamente, tá, Ricardo? Eu prefiro não usar trigger, tá? E sempre que possível colocar esse gatilho da trigger disparado pelo sistema, tá? Evitar o uso de trigger. Eu tenho um certo receio com trigger por causa das replicações, por N cenários eu tenho um certo receio. Mas como eu disse, depende do caso. Se tu quiseres me mandar um caso em particular que eu possa te ajudar, pega meu e-mail, manda, eu tento te ajudar de alguma maneira, tá? Mas eu não consigo ver uma boa utilidade para deixar toda a regra de negócio ou regras complexas, né, como cálculo de Kanban, esse tipo de coisa, dentro de banco de dados. Certíssimo. Ricardo, se quiseres dizer alguma coisa, tens mais um minuto. Assim fechamos. Mais um minuto. Não esqueçam de participar do SQL Saturday, tanto do Porto. Infelizmente, eu não vou estar nem do Rio, estou viajando, mas
Espero nos próximos ir para Portugal para conhecer e participar, e também no Rio de Janeiro não esqueçam de participar quem está no Brasil. Certo. Para o Ricardo, perfeito. Ricardo, é isso mesmo. A ideia do 24 horas de passe é mesmo distribuir conhecimento e levantar este tipo de questões. Por isso, Rodrigo, o Ricardo vai te enviar um mail com as questões e depois vocês falam um com o outro. Com certeza. Aproveito para agradecer-te, Rodrigo, pela apresentação. Já a seguir vamos ter uma apresentação, será o Leonardo a falar sobre o poder das DMVs no SQL Server 2014. Se não tiverem mais nada a acrescentar, dou por encerrado este webcast. O Ivan Campos mandou-te os parabéns, Rodrigo. Ok. Ok, então pronto, vamos terminar. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo teu tempo e obrigado a toda a audiência.